Olá, meus amigos, aqui é o JP Farias mais uma vez, mostrando aqui três dos principais criminosos que se refugiaram no Brasil. Estou trazendo três, certo? Para mostrar que o Brasil é um paraíso de bandido, é um paraíso de criminosos, certo? O Brasil não é de agora, já há algum tempo, há muito tempos atrás, que indivíduos que cometem crimes em outros países, vêm se refugiar no Brasil, vêm se esconder no Brasil. Alguns deles até com aval de determinados governos, certo? Então nós destacamos aqui três principais criminosos que se refugiaram ou se esconderam no Brasil, certo? Mostrando que o Brasil é um paraíso de criminosos, minha gente. Não só o Brasil, mas como os países da América do Sul, os países que são vizinhos do Brasil. Por que será? Por que será que esses criminosos que cometem crime em outros países vêm para cá, para a América do Sul? E um dos países da América do Sul preferido por esses criminosos é o Brasil. É o Brasil. Não é à toa que o Vin Diesel, no seu filme, Velozes e Furiosos, não sei se foi o 7 ou o 8º, ou o sexto ou o sétimo, se eu não me engano, ele disse: aqui é o Brasil. E é isso aí, minha gente. Aqui é o Brasil. Então nós vamos destacar aqui agora um dos criminosos que eu considero o pior de todos, que é um nazista, que é Joseph Mengele, um alemão, um médico nazista, também conhecido como Anjo da Morte, certo? Que esse médico, esse Joseph Mengele, ele, nazista, na época da Segunda Guerra Mundial, ele fazia experimento com crianças que serviam de cobaia para esse médico. E ele veio a matar centenas e centenas de crianças durante aí o seu trabalho para Adolf Hitler na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, esse médico, Joseph Mengele, os 40 anos da morte do médico nazista que viveu 17 anos em São Paulo. Olha só, meus amigos. O sujeito viveu 17 anos em São Paulo, morreu na beira da praia. Ele morreu na praia. Olha, pode-se dizer que ele teve uma morte muito melhor do que o daquelas pessoas que ele torturou e matou. Então aqui a BBC News traz essa informação sobre esse médico alemão, esse nazista alemão, que eu considero realmente um dos piores, certo? Bertioga, 7 de fevereiro de 1979, o cabo da PM, Expedito Dias Romão, já se preparava para passar o plantão e ir para casa quando atendeu a uma chamada de emergência. Do outro lado da linha, alguém avisava de um corpo na praia da Enseada. Ao chegar ao local, por volta das 4 da tarde, encontrou a praia deserta. Na areia, apenas o banhista morto e um casal de austríacos, Wolfram e Liselotte Bossert. Não havia mais nada que pudesse fazer. Ele já fora resgatado da água sem vida. Recorda Romão, hoje aposentado aos 72 anos. Por se tratar de um mal súbito, acredito que tenha sido fulminante, mas não posso garantir. A documentação apresentada por Wolfram identificava o defunto como Wolfgang Gerhard, um austríaco de 54 anos. Só em 1985, Romão veio a descobrir que Gerhard era um dos muitos pseudônimos que Joseph Mengele, acusado de ter enviado milhares de prisioneiros para a morte em campos de concentração
e de ter realizado experimentos cruéis em mais de 3.000 gêmeos. Olha só o que esse indivíduo fez na Alemanha durante o nazismo. Experiências cruéis com aproximadamente 3.000 gêmeos. Aí, meu amigo, a sua imaginação é livre para você viajar aí e imaginar o que esse indivíduo ele fez com essas crianças, apenas por elas serem judias, apenas pelo fato de elas não fazer parte da raça escolhida ali por Adolf Hitler. O verdadeiro Gerhard morreu em 16 de dezembro de 1978 e foi sepultado em Graz, na Áustria, sua terra natal. Ou seja, ele estava com a identidade falsa de um indivíduo que já havia morrido há muitos anos atrás, em 1978. Então eu apenas vou resumir aqui essa situação para mostrar que os países da América do Sul, um deles, principalmente o Brasil, é um paraíso de bandido. É um paraíso para criminosos, para pessoas que cometem crimes aí em outros países e vêm se acomodar aqui no Brasil. Eu estou trazendo só esses 3 principais que eu considero como mais conhecido, mais importante e até, no caso aqui do Joseph Mengele, mais cruel. Olha, falando aqui no nazismo, a Argentina também teve muitos nazistas que se esconderam na Argentina. Muitos nazistas se esconderam na Argentina. E assim a América do Sul, como a Argentina e o Brasil, tem se tornado aí um paraíso para criminosos. Vamos aqui ver outro indivíduo aqui, ó. O Ronald Biggs, ó. Ronald Biggs. Morre famoso ladrão de trem, Ronald Biggs. O Ronald Biggs é britânico, né? Da Inglaterra, ele é inglês. Ele é inglês e ele fez um assalto a um trem pagador. Vamos ver aqui qual foi o ano. E Ronald Biggs, o famoso assaltante britânico que fugiu da prisão e morou 31 anos no Rio de Janeiro, morreu aos 84 anos. Veja aí, um morou 17 anos em São Paulo e o outro morou 31 anos no Rio de Janeiro. Por será que eu imagino, e nem pergunto será, olha, para que essas pessoas elas possam passar tanto tempo no nosso país, é porque deve ter conivência de alguma outra autoridade. Não é possível que um indivíduo passe 31 anos morando no nosso país e simplesmente ninguém saiba o que ele fez. Biggs, que participou da quadrilha que realizou o renomado assalto ao trem pagador de 1963 na Grã-Bretanha, Inglaterra, minha gente. Estava internado em uma casa de idosos do norte de Londres, já não falava e tinha dificuldade para andar após uma série de infartos. Ou seja, ele, quando chegou a uma determinada idade, ele foi embora lá para a Inglaterra. Chegando lá, foi preso, mas depois foi solto, porque por conta da idade avançada. Ou seja, o indivíduo veio e curtiu toda a sua vida aqui com o dinheiro que fez esse assalto e quando já estava no final, depois de sofrer vários infartos, voltou para o seu país, lá foi solto por conta da idade e aí morreu. Sua última aparição pública foi em março deste ano, durante o enterro de Bruce Reynolds, que também participou do roubo. O assalto de 40 milhões de libras, em valores atualizados, cerca de 151 milhões de reais, foi um dos maiores da história britânica. O dinheiro nunca foi recuperado. Após 15 meses na prisão, Biggs conseguiu fugir dentro de um caminhão que levava móveis. Isso aqui, ele foi preso lá na Inglaterra e se refugiou no Brasil e passou 31 anos. Em Paris ele fez cirurgia plástica e depois fugiu para a Espanha, a Austrália e finalmente em 1970 o Brasil. Ele morou no Rio de Janeiro, onde teve um filho, Mike Biggs, que foi integrante da turma do Balão, mas que atualmente vive na Inglaterra, onde mantinha contato com o pai. Ao todo, ele passou 35 anos vivendo como fugitivo. Em 2001, ele sofreu um derrame no Brasil e resolveu voltar para a Grã-Bretanha. Ao chegar ao país, ele foi imediatamente preso. Em agosto de 2009, Biggs estava doente e foi libertado. Pronto, simplesmente é isso aí. Isso a gente observa que
pelas nossas leis, o crime compensa, não é? O crime compensa. Vamos ver aqui outro indivíduo que cometeu um crime na Itália em 1970 e veio também se refugiar no Brasil. Veja aqui, ó. Eu destaquei os 3 que eu considero principais e mais conhecidos, mais perigosos, criminosos, que vieram se esconder no Brasil e alguns que vieram pedir refúgio e asilo político. Ó, Batista admite pela primeira vez, não é esse, deixa eu ver esse, aqui, não, aqui. Ó, Lula concede refúgio a Cesare Battisti. Pessoal, o Cesare Battisti é um italiano, certo? E ele cometeu em 1970, foi acusado na Itália de ter cometido 3 homicídios e foi condenado na Itália e fugiu e veio se refugiar no Brasil. Simplesmente veio se refugiar, mais um, né? No apagar das luzes de seu governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso aqui foi o último governo Lula, né? No apagar das luzes, concedeu refúgio ao terrorista italiano Cesare Battisti, acusado de 4 homicídios. Eu tinha dito 3, mas foi 4 homicídios na década de 70, quando era militante de um grupo extremista de esquerda. A decisão foi anunciada no último dia de Lula no Palácio do Planalto. A decisão, de acordo com nota da presidência, é nos termos da Constituição brasileira, nas convenções internacionais sobre direitos humanos e do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália. Lula acatou o argumento da AGU, que, usando o artigo do Tratado de Extradição entre Brasília e Itália, avaliou que a extradição de Battisti colocava a vida do ex-ativista em risco de perseguição e até de morte. Resumindo, o Lula concedeu aqui, não extraditou o Cesare Battisti, certo? Foi condenado na Itália, prisão perpétua na Itália, viveu aqui no Brasil, foi inocentado aqui no Brasil, teve um advogado aí que defendeu o Cesare Battisti, certo? Aqui no Brasil, Cesare Battisti, através desse advogado, foi inocentado, não foi considerado culpado. Veja a justiça brasileira. Certo? E quando já o governo Bolsonaro entrou, extraditou o Cesare Battisti para a Itália, aonde lá ele foi preso e confessou que realmente era culpado. Veja só, minha gente, veja só o que aconteceu. Ele aqui no Brasil foi considerado inocente, foi inocentado. E agora eu pergunto a vocês, se vocês são capazes de me dizer, se vocês são capazes de dizer quem foi o advogado. Deixa aí nos comentários que defendeu o Cesare Battisti e inocentou o Cesare Battisti no Brasil. Deixa nos comentários aí se você sabe, hein? Um terrorista italiano defendido por um advogado no Brasil, inocentado nesse julgamento, certo? E depois ele foi extraditado do governo Bolsonaro para a Itália e lá ele confessou. Ou seja, aqui ele mentiu, disse que era inocente, foi julgado, foi considerado inocente nos governos do PT, durante os governos do PT. Mas quando entrou Bolsonaro, que ele foi extraditado para a Itália, lá ele confessou. Ou seja, essa é a nossa justiça. É a nossa justiça que considerou um criminoso como Cesare Battisti inocente, quando ele mesmo confessou. Tá aqui, ó. Battisti admite pela primeira vez envolvimento em 4 assassinatos. Tá aqui. Um indivíduo desse, aqui no Brasil, foi considerado inocente. E lá na Itália, ele mesmo disse que tinha cometido esses 4 homicídios. Então, por aí você tira, meus amigos. O Brasil é paraíso para criminosos que se envolvem em crimes aí horripilantes e eles vêm para cá, para o Brasil. Tem mais um aqui também, que é o traficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia, foi preso nesta madrugada durante a operação Farrapo da Polícia Federal, em companhia de uma mulher também colombiana. Ou seja, todo mundo quer vir se esconder aonde? No Brasil, porque aqui
aqui é paraíso. América do Sul é paraíso para indivíduos que cometem crimes lá fora e vêm se esconder na América do Sul. Brasil, Argentina e outros países a mais, certo? Então, nós podemos repetir a gloriosa frase lá do ator que disse: aqui é o Brasil. Agora, se você sabe quem foi o advogado que inocentou César Battisti no Brasil, me diga aí nos comentários. Deixe o seu comentário, me diga aí. Não esqueça de curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso é muito importante, minha gente, tá bom? Olha, fique com Deus, não esqueça de pesquisar quem foi o advogado que defendeu César Battisti no Brasil. Até mais!